Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, de física, a gente vai estudar sobre calor latente. Não tem como a gente estudar calor latente deixando calor sensível de lado, tá? Então, para estudar os problemazinhos que a gente vai resolver aqui de calor latente, que utiliza calor latente, a gente também vai precisar do calor sensível. Então, vou relembrar as fórmulas aqui, tanto do calor sensível como do calor latente. Calor sensível vai ser quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, delta θ. Pode ser delta T também, não tem problema, mas no caso eu vou usar delta θ, tá? Isso daqui é a formulazinha do calor sensível. E a formulazinha do calor latente vai ser quantidade de calor é igual a massa vezes L, que significa o calor latente, certinho? Então, quando é que eu vou ter um calor sensível? Quando eu tenho mudança de temperatura, tenho variações na temperatura, mas não tenho mudanças no estado físico da matéria. Por exemplo, eu aumentei a temperatura de uma água. Um exemplo aqui, ó. Tem uma aguinha, eu aumentei a temperatura ou diminuí, mas permanece no estado líquido. Então, nesse caso, a gente tem um calor sensível, tá? A partir do momento que eu vou, e vamos supor, eu resfrio essa água aqui e ela vira um bloquinho de gelo, então nesse caso teve mudança de estado, ela começa a mudar do estado líquido para o estado sólido. Então nessa passagem, nessa mudança de estado físico, a gente vai ter um calor latente. Então a gente vai usar essa formulazinha aqui, tá? Então vamos lá, vamos para o exemplozinho aqui, ó. Você tem 150 gramas de água a temperatura de 15 graus Celsius. Quanto de calor deve ser retirar dessa água para obter-se um bloco de gelo de 150 gramas a 0 graus Celsius? Então, tem uma aguinha. Essa aguinha está aqui temperatura a 15 graus Celsius, 150 gramas de água. E a gente quer retirar calor dessa água aqui para transformar em um bloquinho de gelo de 150 gramas a 0 graus. E aí, como é que vai fazer? Primeira coisa, quando é que a água começa a mudar de estado físico? Ela começa a sair do estado líquido para o estado sólido, quando a temperatura atinge 0 graus Celsius. Então, primeiro, o que é que eu vou ter que fazer? A minha aguinha está em 15 graus, eu vou ter que baixar ela até 0 graus, certo? Quando eu baixar ela até 0 graus, ela ainda vai estar no estado líquido. Se a gente for conservando ela ali em 0 graus, ela vai começar a mudar de estado físico até virar um bloquinho de gelo. Enquanto ela vira o gelo, a água todinha que está ali permanece em 0 graus. Quando virou completamente, o bloquinho de gelo também, a temperatura vai ser 0. Como ele só quer o bloco de gelo até 0, a gente não vai mais precisar baixar a temperatura do gelo. Então, a gente vai ter dois calores aí, um calor sensível e um calor latente. Como assim, professor? Para mim baixar de 15 até 0, ainda vai estar no estado líquido. Então é um calor sensível. Então a fórmula que a gente vai usar vai ser esse aqui, o quimacete, e esse aqui que a gente fala quemole. Então quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Se lembre que a variação de temperatura é temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Não é necessariamente temperatura maior menos menor, não. Final menos inicial. Então, vamos lá. Quantidade de calor é igual a... Quanto foi a massa? A massa da minha aguinha, 150 gramas. Vezes o calor específico da água foi dado aqui, ó. 1 caloria por grama grau Celsius. Então, vezes 1. 1,01. Vezes a variação de temperatura. Qual é a temperatura que a água vai chegar? A temperatura final que ela vai chegar vai ser em 0. Então, temperatura final 0 menos a inicial. Qual era a temperatura inicial que ela estava? 15. Então, fazendo aqui, quantidade de calor vai ser igual a 150 vezes 1, 150. 0 menos 15, o resultado é menos 15. Então, quantidade de calor vai ser igual a 150 vezes menos 15. 15 vezes 15 é 225. É só a gente acrescentar o zero e o sinal de menos. Então, a quantidade de calor vai ser menos 2.250 calorias.
Professor, por que deu negativo? Deu negativo porque está baixando a temperatura, está tendo um resfriamento, certo? Está sendo retirado uma quantidade de calor. A água estava a 15 graus, estávamos retirando um calor daqui, ela vai diminuir de temperatura para chegar em zero, certo? Por isso que ficou negativo, tá? E agora, chegou em zero, aí chegou em zero é que vai passar por um processo de mudança de estado físico, do estado líquido para o estado sólido. A gente vai ter uma solidificação, tá? Então, para ter essa solidificação, a quantidade de calor vai ser o quê? Vai ser um calor latente, já que está mudando de líquido para sólido. Então, vamos fazer ali a formulazinha do Q mole. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Então, quantidade de calor vai ser igual a quanto? A massa vai continuar sendo 150, né? Tinha 150 gramas de água, vai ser 150 gramas de gelo, vezes o latente. No caso, o calor latente da fusão do gelo é 80 calorias por grama. Nesse caso, vai ficar negativo, tá? Por que, professor, vai ficar negativo? Porque é o mesmo processo que a gente teve aqui. A gente está tirando o calor, tá? Está resfriando. Se está tirando o calor, tem que ser negativo, tem que diminuir. Ok? Então, a quantidade de calor vai ser igual a 150 vezes 80, 15 vezes 8, o resultado é 120. E os dois zeros que tinha aqui, 1, 2, também negativo. Quantidade de calor vai ser 12.000 calorias. Negativo, né? Ficou negativo porque está perdendo calor. Então, no total, ele queria saber o quê? Quanto de calor deve-se retirar da água para obter o bloco de gelo. Então, só para a água chegar em zero, a gente teve que retirar 2.250 calorias. E para transformar de água no bloquinho de gelo, do estado líquido para o estado sólido, mais 12.000 calorias. Então, juntando os dois, o total de calorias que a gente vai ter, 2.250 mais 12.000, o resultado é igual a 14.250 calorias. Isso daqui é o valor que a gente vai precisar retirar de calorias, de calor, para fazer essa transformação, tá certo? Tá respondido aí a primeira questão, primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Vamos para o segundo exemplo aqui, o exemplo 2. No exemplo 2 aqui, a situação é o seguinte, ó. Supondo que um bloco de gelo de 10 gramas seja aquecido de menos 20 graus Celsius até 40 graus Celsius. Qual é a quantidade de calor fornecida no sistema? Dados: calor específico do gelo 0,50 calorias por grama grau Celsius. Calor latente da fusão do gelo 80 calorias por grama. Calor específico da água 1 calorias por grama grau Celsius. Então, nessa situação aqui, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter, inicialmente, um bloquinho de gelo. A gente vai aquecer esse bloquinho de gelo que está a menos 20 graus até ele chegar em zero. Quando ele chegar em zero, aí vai começar o processo de mudança de estado físico para virar líquido. Depois que tiver líquido, a gente vai aquecer até 40 graus. Então, nessa situação aqui, a gente vai ter 3 calores. 2 calores sensível e 1 calor latente. Como assim, professor? Vê só. Eu tenho um bloquinho de gelo que está a menos 20 graus Celsius. Então, a gente precisa aquecer esse bloco de gelo até ele chegar em zero. Quando ele chegar em zero, aí é que ele vai começar a mudança de estado físico. Ele vai começar o processo de fusão. Ele vai mudar do estado sólido para o estado líquido. Então, a gente primeiro precisa aquecer o gelo até chegar em 0 graus, certo? Depois que ele chegar em 0 graus, aí o gelinho da gente vai começar a derreter. Enquanto ele derrete, a água que vai se formando ali, ela permanece em 0 graus, tá? Quando ele derreter todinho, a nossa água, faça de conta que isso daqui
é uma pocinha de água, tá certo? Vou até escrever o nome aqui, água. Então, a nossa água também vai estar em 0 graus Celsius. Derreteu todinho o gelo, a água vai estar em 0. Quando tiver todinho só no estado líquido, a gente vai aquecer essa água até essa nossa aguinha chegar em 40 graus Celsius. Então, perceba que nesse aquecimento aqui, permanece sendo gelo. Então, se permanece sendo gelo, aqui é o quê? É um calor sensível, tá? Aqui, quando está mudando do estado sólido para o estado líquido, aqui é um calor o quê? Latente. Está tendo mudança de estado físico. Então, aqui vai ser um calor latente. E aqui, está no estado líquido, a gente vai aquecer a aguinha até chegar em 40 graus Celsius. Então, aqui também não tem mudança de estado físico. Então, aqui também é um calor sensível. Então, sensível, latente e sensível. Certinho? Então, vamos calcular esse calor aqui. Ó. Quantidade de calor vai ser igual ao quê? Massa vezes o calor específico do gelo vezes a variação da temperatura, delta θ. Então, como é que vai ficar a nossa continha aqui? Quantidade de calor é igual a massa. Quanto foi a massa? 10 gramas. Vezes o calor específico. Quanto foi o calor específico do gelo? 0,50. Vezes a variação de temperatura, está em menos 20, vai chegar até 0, tá? Então, temperatura final vai chegar em 0 menos a inicial. 0 menos... Qual a temperatura inicial? Menos 20. Então, fica menos 20. Ok? Então, quantidade de calor vai ser igual a 10 vezes 0,50 dá 5,0, ou seja, 5. 5 vezes 0 menos menos 20. O zero a gente pode desconsiderar, menos 20. Fica menos com menos dá mais, dá 20 positivo. Então, positivo não precisa a gente colocar o sinal. Quantidade de calor vai ser igual a 5 vezes 20, 100 calorias. Então, só para aquecer o nosso gelinho aqui de menos 20 até 0 graus, a gente vai precisar de 100 calorias, certo? Agora vamos para a parte de mudança de estado físico aqui, ó. Quando ele vai sair do estado sólido e vai se transformar em água, vai vir para o estado líquido. Então, nesse caso, mudança de estado físico é um calor latente. Então, eu vou ter quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente, que mole. Então, quantidade de calor aqui vai ser igual ao quê? Quanto que foi a massa? 10 vezes o calor latente da fusão do gelo é 80 calorias. Professor, nesse caso não fica negativo, não? Não, que nesse caso a gente está aquecendo. No exemplo 1 ficou negativo porque a gente estava retirando o calor. Aqui a gente está fornecendo o calor ao sistema, tá? Então, quantidade de calor vai ser igual a 10 vezes 80. 1 vezes 8 é 8, uns 2 zeros. 800 calorias. Ótimo. Agora vamos para o último calor aqui, que é o calor sensível. O gelo derreteu, a aguinha que foi se formando lá está a 0 graus, ele derreteu todinho. A água vai estar em 0 graus. Então, a gente vai ter que aquecer essa água até 40 graus Celsius, tá? Então, nesse caso aqui, não tem mais mudança de estado físico, então é um calor sensível. Que macete? Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Professor, porque o senhor fala aqui macete? É porque se a gente botar a variação de temperatura com C aqui, fica que macete, tá? Então, fazendo aqui, ó, quantidade de calor vai ser igual a massa, 10. A massa é igual, não vai mudar. O calor específico da água é diferente do gelo, tá? O do gelo foi 0,50, só que aqui a gente tá no processo de água. Então, o calor específico da água é 1,0. É 1, né? 1,0 é 1. Quantidade de variação de temperatura, temperatura final menos inicial. Temperatura final é 40, inicial é 0. Então, vai ser 40 menos 0.
Quantidade de calor vai ser igual a 10 vezes 1, 10. 40 menos 0 vai dar 40. Então, 10, já vou multiplicar direto, né? 10 vezes 40, o resultado é 400 calorias. Pronto. Então, eu tive esses 3 calores aqui. Para mim achar a quantidade de calor, é só somar tudinho, né? 100 com 800, 900. Com 400, 1.300. Então, a quantidade de calor vai ser 1.300 calorias. Tá aqui a nossa resposta, tá? Bons estudos.